Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos são bem-vindos, todas são bem-vindas. Essa é a nossa reunião de divulgação doutrinária, mantida e organizada pela Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. A nossa casa mantém um trabalho assistencial de relevo. A nossa convidada hoje é uma amiga muito querida, da Doralice, que ela é da Casa Maria de Magdala, Doralice Cavalcante, e para nós é Dorinha. Ela nos deu a honra de hoje estar conosco para nos falar. A página de abertura é do livro Mais Luz, Chico Xavier e Batuíra, a lição número 48, Solidariedade. Benditos aguilhões da vida que nos impulsionam para a frente. A forja da provação funciona para todos. Hoje, um de nós. Amanhã, outro de nós. Doemos nossas mãos em solidariedade fraternal. Amparemo-nos. Uma planta, por mais preciosa, está exposta no campo à influência dos parasitos que, por vezes, lhe ameaçam as melhores possibilidades. Somos uns pelos outros, pertencemo-nos, estendamos nossos braços aos companheiros em necessidade e, quanto ao mais, avancemos. Vamos à nossa prece de abertura dos trabalhos. Senhor Jesus, divino amigo, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome, nessa reunião virtual da Casa de Batuíra, que tem como intuito a divulgação da sua doutrina espírita. Pedimos que abençoe a facilitadora da noite, a nossa querida Dorinha, para que ela possa ser a porta-voz dos ensinamentos libertadores que o Evangelho e a doutrina espírita nos trazem. Se conosco, hoje e sempre, e assim seja, graças a Deus. Então, a nossa convidada é a Dorinha, vai até 19h45, viu, Dorinha, por favor? Agradeço desde já. Obrigada, Hélio. Uma boa noite a todos. É com alegria que eu estou aqui. Foi pega também de surpresa, né, Hélio? Mas a gente está sempre à disposição, né? Dentro das nossas poucas possibilidades, mas nós estamos a postos, né? E hoje nós resolvemos falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas nós vamos focar mais o item 5, do item 5 ao item 8, que vai falar um pouco de família, né? Então, família é aquela reunião de pessoas que podem estar ligadas por laços consanguíneos, por convivência, baseada no afeto. Isso é um conceito de família. Também família abrange diversas formas de organizações fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Então, família é essa reunião de pessoas ligadas pelo afeto. Nos dias atuais, são consideradas famílias um conjunto de pessoas que se ligam por vínculos consanguíneos ou por afinidade. É muito interessante que aí já entra esse conceito novo, que há um tempo atrás não existia. Família era uma reunião de pessoas ligadas ou vinculadas, né, pelos laços consanguíneos. E aí agora entra reunião de pessoas pela afinidade. E possuem um propósito comum de praticar em seus membros a solidariedade
nos planos assistencial de convivência. Então, eu li esse conceito, falei um pouquinho, para a gente ter ideia do que é, de que nós estamos falando. Nós estamos falando, né, de família. E aí, Kardec colocou no item 5 do capítulo 14, o subtítulo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma passagem que está registrada em Marcos, capítulo 20, e Mateus, no capítulo 12. E diz assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus lhes respondeu: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí, lendo essa passagem do Evangelho, algumas pessoas podem até acreditar que neste momento Jesus estava se contradizendo, né? Porque a base da doutrina dele era e é a lei de amor e de caridade. E nesse momento, aparentemente, ele estava negando essa relação com a família, com os irmãos e com a mãe. O apóstolo São Marcos, ele diz que os irmãos de Jesus eram espírito pouco adiantados. Não compreendiam a missão de Jesus. E diziam que ele havia perdido o espírito, por isso queriam se apoderar dele. E São João, no capítulo 7, versículo 5, ele diz: eles, os irmãos de Jesus, não lhe davam crédito. Então, daí a gente vê que os irmãos não acompanhavam o Senhor Jesus na sua missão, por não entenderem, não compreenderem, por não ter o adiantamento, não ter a condição de compreender essa missão. Em relação à mãe, não dá para contestar, né, a ternura que o Senhor Jesus tinha por ela. Eu creio que ninguém pode imaginar que não havia laços profundos de ternura entre mãe e filho. E eu trouxe aqui uma passagem do livro Quando Voltar a Primavera, ditado por Amélia Rodrigues, Adivaldo Franco. E é uma passagem linda que ela fala sobre o primeiro, as bodas de Caná, não é? Que seria o primeiro milagre de Jesus. Maria chega lá na casa da família, da noiva, e porque ela fora convidada, tanto ela quanto Jesus foram convidados para participar das bodas. E Maria chegou primeiro. Jesus já tinha saído de Nazaré, já estava começando a sua pregação. E ele, então, já chegara lá, depois de Maria, lá
na casa das bodas, né? Com alguns discípulos. E aí Maria ficou sabendo que o vinho estava acabando. E à época tinha aquela tradição que o vinho não poderia acabar, porque senão traria infelicidade para os noivos. Era uma crença como hoje, não sei se ainda tem essa crença, esse hábito, né? Esse costume de se jogar arroz nos noivos. Antigamente era muito comum, na saída da igreja, se jogar. É um costume, né? E aí Maria, preocupada com o vinho que acabara, fala para ele que o vinho tinha acabado. E aí ele responde: mulher, que eu tenho com isto? Minha hora ainda não chegou. Mas Maria lhe conhecia a disposição de servir. Asseverou aos servos, tranquila, dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. E aí, Amélia Rodrigues narra esse momento lindíssimo, que ela diz assim: há um momento breve de longa espera. Um momento breve de longa espera. Os dois amores, Maria e Jesus, né, se penetram de ternura. Ela sorri, ele medita. Ato contínuo, tocado pela significação do momento. Ele se aproximou dos servidores e propôs: trazei as talhas e encheia de água. E aí a gente sabe o final da história. Mas eu acho lindíssimo essa narrativa de Amélia Rodrigues, desse encontro, né? Desses dois amores, desse momento, né? Breve de longa espera. E aí não dá nem para comentar mais, né? Essa relação de Jesus e Maria. A Amélia Rodrigues já mostrou de uma forma muito, muito divina. E Jesus, então, nesse momento em que ele pergunta, que ele responde, né? Mostrando quem são os irmãos, a irmã e a mãe, Jesus está falando para nós, trazendo um conceito novo, uma ideia nova de família, mostrando que existe dois tipos de família. A família que compõe a parentela corporal e a família que compõe a parentela espiritual. Então, a doutrina dos espíritos nos ensina que os laços de sangue não criam liames entre os espíritos. O espírito já existia antes da formação do corpo. Nós somos espíritos milenares. Reencarnamos como a grande oportunidade que temos para evoluir, para continuar o nosso aprendizado, mas nós já trazemos uma história nesse momento da reencarnação. Então, os pais, eles auxiliam um desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, para que estes progridam. Esse é o papel dos pais, auxiliar os filhos no seu desenvolvimento intelectual e moral. E aí a gente pergunta: por que reencarnar numa determinada família biológica? Nós reencarnamos numa família que, para nós, em alguns momentos, não é a ideal. Mas hoje nós sabemos que todos nós reencarnamos numa família ideal para nos ajudarem nesse crescimento, nesse desenvolvimento nosso.
E aí nós encontramos famílias, conforme Kardec nos ensina, são espíritos simpáticos. Eles já tinham uma relação de amizade anteriormente e se reúnem numa nova família para quê? Para continuarem juntos esse processo evolutivo, para continuarem fortalecendo os laços de família. Então, são espíritos simpáticos, famílias que conseguem ter uma dinâmica harmoniosa, porque são espíritos simpáticos. Então, eu creio que assim, as relações são mais harmoniosas do que a presença, né, de conflitos nessa relação. Mas também existem famílias que os espíritos são estranhos entre si. São espíritos que trazem uma antipatia anterior. E por que eles vão reencarnar junto? Para que, primeiro, é uma grande prova você reencarnar junto de espíritos que não são simpáticos a você. E você, por sua vez, também não é simpático a eles. Existe essa antipatia, né? Então, aí já é uma provação. E por que Deus permite que nós reencarnemos numa família assim, né? Para que nós aprendamos a perdoar. É o exercício do perdão. É para que nós possamos aprender a desenvolver, dissolver, melhor dizendo, dissolver as animosidades, estimular o sentimento de amor. Todos nós trazemos esse sentimento em nós, em germe. Nós precisamos aprender a amar. E aí, nós vamos reencarnar junto a esses irmãos, pais, parentes mais próximos, que não têm muita simpatia, mas é para nós aprendermos, né, a perdoar e a amar. Então, os laços da consanguinidade não são aqueles que prendem os espíritos. Nós já vimos que esses laços de consanguinidade é para que nós venhamos junto para esse estímulo de desenvolver sentimentos de perdão, de amor, de paciência, porque em família eu creio que é o momento ímpar de se desenvolver a paciência, a resignação, a aceitação e muito mais, né? Virtudes que ali no lar nós vamos desenvolver. Então, os laços da consanguinidade não prendem os espíritos. Isso a gente já aprendeu e, por experiência, nós sabemos disso. São os laços de simpatia e da comunhão de ideias que prendem os espíritos antes, durante e depois da reencarnação. Então, antes, porque nós estávamos no mundo espiritual, no nossa família espiritual. Nós já nos conhecíamos lá no mundo espiritual. Estávamos presos pelas nossas ideias, pelas afinidades. Reencarnamos juntos. É aquela família de espíritos simpáticos. Fortalecemos os nossos laços de família. Desencarnamos, continuamos juntos. E aí Kardec vem nos dizendo que aí então, se há dois tipos de parentela, a corporal e a espiritual,
há dois tipos ou duas espécies de famílias, que são famílias formadas pelos laços espirituais e as famílias que são formadas pelos laços corporais. É mais ou menos o que nós já falamos com relação à parentela, né? Agora, esses laços espirituais, eles são eternos, porque são laços que têm o seu fundamento no amor. O amor é eterno, o amor não acaba, ele vai se aprofundando. Existe uma quadrinha que é atribuída a André Luiz, que ele diz que no amor não há ponto final, porque o amor é vida e vida é eternidade. Então, não há ponto final no amor. Quando se fala assim, duas pessoas se amavam, se separaram, o amor acabou, não tem mais amor. Mas nunca existiu amor, porque se existisse, não acabaria. O amor iria suportar, iria ajudá-los a vencer as dificuldades, os obstáculos. Um casal que se amam, e nós conhecemos algumas histórias, vivem 50, 60, 70 anos. Será que esse casal não sofreu dificuldades no decorrer desses anos? Não houve ali momentos em que um teve que ceder, que um teve que calar, que um teve que ter paciência? É natural que isso tenha existido, porque senão eles não conseguiriam viver tantos anos juntos. Mas isso é amor, porque o amor é que vai dar essa força, essa energia para que juntos pudessem vencer as dificuldades, não só nessa relação entre dois seres, mas também a dificuldade do dia a dia, das doenças, as dificuldades com os filhos, as dificuldades que o próprio mundo nos impõe. Então, mas se existe amor, juntos conseguem vencer cada dia uma dessas dificuldades. E aí é formado o quê? Os laços espirituais. Esse amor não vai acabar. Vão desencarnar, vão continuar. Não quer dizer que vão continuar sempre como casal, pode ser que não, né? Mas a relação entre os dois seres vão continuar. E as famílias formadas pelos laços corporais, esses laços são muito frágeis, são muito frágeis. Há pouco tempo, eu tive um momento de tristeza quando eu presenciei, né, o pai desencarnando, os filhos já querendo, não lutando, mas já fazendo planos da herança, como vão ficar, o que fazer. Mas o pai ainda estava na UTI, mas já havia essa conversa entre os filhos. O que fazer? Como fazer? Vamos pagar? Não vamos pagar? Então, esses laços são apenas corporais, porque o que havia, o que predominava ali, era o interesse nos bens materiais. Então, são laços muito tênues. Talvez esses membros dessa família tenham que voltar para construir esses laços de amizade, né? De simpatia,
e de perdão. E de perdão. São laços frágeis, como nós já tínhamos dito, mas a tendência, como tudo evolui, tudo no universo obedece à lei do progresso, tudo progride. Essa família também vai progredir, vai evoluir. E quem sabe, em poucas reencarnações, já estarão reunidos nessa família de espíritos simpáticos, porque Deus, ele dá a oportunidade para todos, não é para um, não é para outro, não. Todos nós temos as mesmas oportunidades e estamos submetidos à lei do progresso, ninguém foge. Certa feita, eu trabalhando na reunião mediúnica, eu trabalho no esclarecimento. E aí estava sendo atendido um espírito muito sofredor, muito agressivo, e eu me dirigi a ele como: meu irmão, você é um filho de Deus. E aí ele disse: eu não sou seu irmão, não te conheço, você não é minha irmã. E aí a gente vê a dificuldade que nós temos, não é só dele, espírito, mas de todos nós, de reconhecer no outro o nosso irmão. Porque nós trazemos ainda muitos preconceitos em nós. Se aquela pessoa não está com a mesma linha de sintonia conosco, afinidade, se tem outros ideais, ou se ainda está mergulhado no mal, planejando o mal, executando o mal, nós não conseguimos vê-lo como irmão, mas ele é nosso irmão. Ele é o irmão que Deus colocou junto de nós, para que nós pudéssemos desenvolver o sentimento de amor, de perdão. E ninguém diante dos olhos de Deus, nosso Pai, somos todos seus filhos, necessitados de amparo, necessitados da sua misericórdia. E é isso que nós temos que estar sempre atentos, né? De nós desenvolvermos esse sentimento de misericórdia, de piedade com relação a esses irmãos que ainda estão perdidos aí no caminho, né? E aí os espíritos nos dizem que maternidade e paternidade é uma missão. É uma missão. E uma das missões mais, vamos dizer assim, que traz no seu bojo uma grande responsabilidade. É uma missão ser mãe, ser pai. E é fácil desempenhar essa missão? Eu creio que não. Eu, nesta encarnação, eu não tenho filhos. Mas eu creio, pelo que a gente ouve, que não é fácil desenvolver essa missão. Mas todos têm condição. Todos. Mãe e pai podem achar que não é fácil essa missão. Mas se eles receberam essa incumbência, é porque têm condições de desempenhar. É porque muitas das vezes nós nos sentimos muito mais fracos do que nós somos. Em alguns momentos, né, eu tiro por mim, eu me sinto um cisquinho mínimo diante das situações grandes que a vida se apresenta para mim, né? Eu me sinto muito frágil. Mas se veio para mim, é porque eu tenho condição. Então, se a maternidade e a paternidade veio, é porque o pai e a mãe têm condições de educar esse filho
de auxiliar no seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, essa maternidade e essa paternidade é uma missão que não é fácil, porque, como nós já falamos, no seio da família tem espíritos simpáticos. E aí é fácil. É fácil você conviver com um filho, uma filha que é simpática, né? Que existe afinidade. É uma beleza. Quer dizer, esse convívio, ele segue de uma forma suave, amorosa. Mas, quando aquele espírito que vem como filho é antagônico, é aquele inimigo do passado, que veio para ser educado, que veio para ser moralizado, aí a coisa fica difícil, né? Fica muito difícil. Mas os pais nunca devem esquecer que existe um Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, que é Jesus. Ele é o mestre, né? Então, ele nos dá toda a orientação que nós precisamos. Como que ele vai nos dar essa orientação? Certa feita, nós ouvimos uma palestra, e a palestrante falava dos espíritos que estão reencarnando. E falava que eles estavam trazendo uma bagagem muito grande, um aspecto intelectual. Uma bagagem grande, né? Muitas e muitas malas da evolução intelectual. Mas e a evolução moral? Malinha pequenininha, uma bolsinha mínima. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? É falar de Jesus. Esses espíritos precisam ouvir falar de Jesus. Precisam ouvir as histórias que Jesus contou para nós e que conta até hoje. Esse é o roteiro. É trazer o Mestre Jesus para o nosso lar. Trazer como um membro da nossa família. Porque muitas das vezes nós vemos Jesus ou nos referimos a ele como se ele estivesse muito distante. Mas ele não está distante. Emmanuel tem um livro, no livro, se não me engano, Fonte Viva, não, desculpa, Caminho, Verdade e Vida. Ele tem uma página intitulada Um Só Senhor, onde ele afirma que o Senhor Jesus, ele cuida de nós desde as primeiras luzes da nossa vida. Então, ele é o Senhor das nossas vidas. Então, ele é o Senhor da vida dos nossos filhos. Então, como não trazer Jesus para a nossa família, para dentro do nosso lar? Porque ele que cuida de nós. Então, esses espíritos antagônicos precisam, desde o início, estar sentados numa mesa junto com Jesus. Trazer Jesus para a mesa diariamente. Culto no lar, antes da refeição, lembrar de Jesus. E aí, com certeza, vai sendo dissolvido essas animosidades. Com certeza vai. E isso, meus amigos, a gente aqui, nós estamos numa conversa espírita, mas esses hábitos podem ser trazidos no seio de famílias de outros
de outras denominações religiosas, né? Falar de Jesus é sempre oportuno. E aí eu trouxe uma frase de Santo Agostinho sobre o amor de mãe, que ele diz assim: que todas as mães possam ter a certeza de que suas preces não caem no esquecimento de Deus. Suas lágrimas comovem o coração do Senhor, pois quando uma mãe se ajoelha em preces, um filho se eleva. Então, a mãe, dizem que o amor de mãe é aquele amor que mais se aproxima, né, do amor puro. Então, as mães elevem seus pensamentos ao Pai, né, rogando em favor de seus filhos. E eu trouxe aqui um fato que ocorreu agora no terremoto da Turquia. Esse terremoto realmente, eu assim, às vezes paro e fico pensando o significado desse terremoto para a humanidade, né? Tantas famílias foram soterradas, tantos lares desfeitos, mas existe algum ensinamento muito profundo que ele está trazendo para nós nesse momento. E aí, eu não sei se todos ouviram falar desse caso, que já havia 5 dias do início do terremoto. E uma determinada região estava sendo, os destroços estavam sendo tirados com muito cuidado, porque poderia ainda haver ali pessoas soterradas. Mas, como já tinha passado 5 dias, eles resolveram interromper esse tipo de trabalho e introduzir esses equipamentos pesados para a retirada dos escombros. E, nesse momento que eles estavam tomando essa decisão de usar as escavadeiras, surgiu uma mãe aflita, pedindo que eles não usassem naquele local as escavadeiras, porque os seus filhos estavam soterrados, estavam vivos, ela sabia que eles estavam vivos, e pedia para que não usasse a escavadeira. E aí, diante daquele pedido daquela mãe tão aflita, eles resolveram não usar a escavadeira e continuar retirando com as mãos os destroços. E, para surpresa de todos que ali se encontravam, encontraram 2 crianças. E as crianças, claro, estavam aflitas. E aí, uma das socorristas disse para eles: não se preocupem, fiquem tranquilos, a mãe de vocês está aqui. Ela pediu por vocês, ela está aqui. E aí um olhou para ela e disse: moça, a nossa mãe já morreu há 4 anos. E aí, meus amigos, diante desse fato, que eu creio que muita gente tomou conhecimento, 2 coisas nós podemos pensar aqui. Primeiro, é uma prova da sobrevivência do espírito. O espírito não morre. Segundo, aliás, 3 fatos. Segundo fato, o amor. Como disse André Luiz, não há ponto final. O amor continua. O amor de mãe estava ali presente, angustiada, porque sabia que os filhos estavam ali, estavam ainda no corpo físico. O terceiro fato, essa questão de tornar esses fenômenos
do espiritismo, né, esses fenômenos físicos, o mundo inteiro tomou conhecimento. Então, muito interessante, né? Os fenômenos se tornando-se conhecidos, a sobrevivência do espírito e o amor que não se interrompe, né, com a morte. E era essa, então, esse tema que nós trouxemos para a nossa reflexão, essa questão da família, que é uma célula fundamental para a nossa sociedade. Então, quando uma comunidade está tranquila, não há conflitos, é sinal que o lar também está tranquilo, não há conflito. Então, eu desejo a todos vocês muita paz e agradeço ao meu querido amigo Hélio pela oportunidade e agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvir nessa noite. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Dorinha, pelo carinho com que você aceitou o convite e trouxe para nós um assunto muito emocionante. Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Amém. Vamos agora dar continuidade. Convidamos a todos para a nossa visualização terapêutica e irradiação. Vamos então, com os olhos fechados, imaginar que estamos entrando na Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Guilherme March, que nos abraça e diz em nossos ouvidos: agindo Deus, quem impedirá? O querido benfeitor nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muita alegria. Dr. March faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando por todos nós, pedindo forças, bom ânimo, alegria de viver. Nesse momento, os passistas iniciam o seu trabalho. E os fluidos medicamentosos visitam as nossas células físicas, morais e espirituais. E nessa hora nos é oferecida a água magnetizada. Juntos agora, mentalmente, vamos à irradiação. Jesus amado, Mestre e Senhor de nossa caminhada, muito obrigado pela oportunidade a nós concedida nessa noite de estarmos aqui, orando, estudando, meditando. Pedimos por aqueles cujos nomes se encontram nos cadernos de radiação da tua casa de Batuíra, pedimos em favor dos que estão em nosso pensamento, dos que estão em sofrimento no dolar da vida, e tudo isso nós imploramos. Em nome do Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente a Dorinha mais uma vez, aos irmãos e as irmãs que estão conosco, pelo YouTube, pelo Zoom, e convidamos a todos para amanhã estarmos juntos, às 15 horas, em nosso momento de oração. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.